Oi, Letícia, bom dia. Oi, Paulo, bom dia. Deu certo. Me ouve bem? Ouço, tô te ouvindo bem, e você? Também, também. Ótimo. Ah, que bom. Bem, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. A gente vai ter essa live aí, vamos até o meio-dia, né? E a nossa ideia hoje é justamente falar sobre populismo, sobre o neopopulismo, né? Sobre o teu trabalho. Sou um super fã aí do teu trabalho, gostei muito das últimas coisas que você tem escrito, acompanhei teu podcast no Vira Casacas, enfim, todo o material que você tem produzido aí, pelo qual inclusive te agradeço, acho que exerce uma importante missão para a gente aqui agora. E, bem, eu acho que a gente pode começar, né? Você comenta nos teus artigos sobre essa questão do neopopulismo, né? O que seria esse neopopulismo? Quais são as características dele? Você pode falar para gente? Uhum. Na verdade, na literatura acadêmica sobre populismo, esse termo neopopulismo, geralmente ele designa aqueles lideranças ali que ascenderam com estilo populista logo depois da queda do muro, sabe? Tipo Fujimori, o próprio Fernando Collor. Então, na verdade, eu não trabalho com o termo neopopulismo. Eu tenho trabalhado com uma espécie de neologismo, né, um termo corrente, mas que não tem assim ainda uma conceituação muito bem definida, que é a ideia de populismo digital. Porque aí é um tipo de novo populismo, mas onde essa questão da mediação das mídias sociais, principalmente, se torna cada vez mais decisivo, né? Então, no meu caso, eu trabalho principalmente com um autor argentino chamado Ernesto Laclau. Ele não trabalha com populismo em mídias digitais, mas ele tem uma conceituação de populismo que eu acho bastante afim e bastante produtiva, na verdade, para se pensar o populismo em contextos de mediações digitais cada vez maiores. Né? Então, quais seriam as características do entendimento do Laclau sobre o populismo? Normalmente a imprensa e mesmo parte da academia e o senso comum trabalham, quando pensa populismo, pensa em duas coisas: manipulação, por um lado, demagogia, né, e por outro, a colocar, né, são lideranças que colocam o povo contra uma elite. Então, essa divisão elite-povo seria central. De fato, isso existe para o Laclau, é um elemento importante que sempre está presente em alguma medida no tipo de mobilização política do tipo populista, mas a divisão elite-povo ela está subsumida numa outra divisão que eu acho que é mais importante, que é a que a gente chama às vezes de fronteira antagonística ou política antagonista, que é a divisão amigo-inimigo. Então, geralmente esse inimigo ele é colocado nesse lugar de elite, né? Mas na verdade nem sem assim em graus diferentes. Então, acho que a questão da fronteira amigo-inimigo ela é mais decisiva. Ou seja, o que seria uma mobilização política do tipo populista? Ela tem uma característica que ela é performativa, ou seja, é um tipo de linguagem diferente da linguagem referencial. Ela não descreve algo que já existe. É um discurso que constrói aquilo sobre o qual ela está falando. Então, todos os populismos são assim. Eu até tenho um artigo de 2006 que analisou os discursos de posse do Lula em 2002 nesse sentido. Então, como que ele constrói aquela ideia de Brasil, de povo, como sendo a base para o governo dele. Só que ele não é populismo digital. Né? Então, no populismo analógico, digamos assim, o pré-digital, você tem essa característica de uma liderança que, através por modos discursivos, e aí é que a questão das mídias se torna importante, porque através de diversas mídias, televisão, rádio, que essa palavra chega, né, discursos, essa palavra chega ao povo, e como é que ele constrói essa identidade de povo, que o Laclau chama? Primeiro, construindo essa fronteira amigo-inimigo, ou seja, entre o grupo do líder e do povo contra algum inimigo, normalmente uma elite, então é um discurso de ruptura, uma elite que precisa ser superada, que precisa ser retirada do poder, mas talvez mais importante seja o modo como ele constrói esse discurso, constrói uma equivalência em torno do líder, mas uma equivalência entre grupos sociais que estavam separados antes.
Então, é o que o Laclau chama de cadeia de equivalência. O discurso populista é um discurso que constrói equivalência entre diferentes, entre particularidades. E assim que ele consegue lançar uma rede ampla, né, numa base que, no caso de uma eleição, seria uma base eleitoral, né, que antes estava desagregada e fragmentada. Então, são esses elementos principais, eu diria, né? Um discurso que performa, que produz realidades através dessa palavra, e aí que a questão do carisma da liderança se torna bastante importante. Constrói equivalência entre diferenças em contraposição a um inimigo comum, que geralmente é colocado como uma elite. Por isso que é um discurso de ruptura, né? Um discurso de mudança, um discurso de revolução, às vezes até beirando assim, né? Um discurso revolucionário, transgressor, que acho que é muito o caso da nova direita hoje. Isso é o discurso populista em geral. O que eu tenho chamado de populismo digital, tem outros autores que trabalham com a ideia de populismo algorítmico, mas eu gosto do digital porque ele é mais amplo, né, que a ideia de populismo algoritmo. No caso do WhatsApp, por exemplo, que é onde eu analisei mais, a questão dos algoritmos propriamente dita não foi tão importante. Então, o digital, eu acho que ele incorpora outros aspectos mais amplos. Isso diz respeito a um fenômeno bem mais recente que como é que eu entendo? Como que a linguagem populista clássica que existe é quase como um fenômeno assim natural da política moderna, né? Porque existe desde sempre. Como que ela vem se aproximando cada vez mais da linguagem do digital, da linguagem das mídias sociais, ou como esses dois tipos de linguagem, eles têm elementos em comum e se aproximam, e na minha análise é muito por conta disso que a gente está vendo essa proliferação, quase como uma explosão assim de políticas, né, da ascensão de políticos populistas no mundo inteiro, desde a Índia até Filipinas, Brasil, Estados Unidos, Europa, né, porque tem uma infraestrutura comum que tem a ver com essas características da arquitetura e do tipo de eficácia das mídias sociais. Ou seja, a gente está até extrapolando o domínio da política aqui, né? A gente está falando que essas lideranças, elas se aproveitam de certas dinâmicas de mídia social, da memética, da linguagem digital, que extrapolam a política, e a política vai ficando cada vez mais parecida, por sua vez, com certas dinâmicas da indústria do entretenimento, né, da questão das celebridades, do tipo de eficácia específica das mídias digitais, né? Então, o populismo digital é isso. Então, algumas características do digital que eu acho que tem a ver com o discurso populista e que, de certa forma, subjaz bastante a eficácia desse tipo de liderança hoje. Uma coisa tem a ver com a linguagem digital em geral, o fato dela ser binária, 0, 1, mais e menos, isso bate bem com essa característica do discurso populista clássico de estar construindo essa fronteira amigo-inimigo, ou seja, forma bolhas, né, esses processos de formação de bolha, por exemplo, o Bolsonaro usou isso muito. A característica do digital de ser fractal, porque isso permite você estender essa segmentação não, digamos assim, te permite melhor construir um discurso mais fragmentado e que chegue a grupos sociais muito diferentes. Eu acho que a gente pode estar falando disso mais aqui, porque é aí que entra a questão das estratégias. Explica um pouco melhor essa coisa do fractal para gente. O que é o fractal? É um tipo de topologia não linear. Né? O modo como eu analisei, talvez dando os exemplos fique mais fácil. Eu analisei o caso da campanha Bolsonaro, aí campanha tanto formal quanto informal, né? Não dá pra gente saber, na verdade, ali o que foi campanha oficial, já não tem mais essa divisão, né? Exato. É muito difícil enxergar essa divisão. Exato, e boa parte da eficácia dela tem a ver com isso. O que ali que foi campanha direcionada, pensada, que se passou por campanha espontânea, ou, na verdade, como ela se transformou, eu prefiro dizer assim, né? Como ela se transformou em campanha espontânea tem a ver com a fractalização. Porque o que aconteceu ali, talvez eu já deva entrar aqui com os exemplos da questão dos memes, né? Que foi esse artigo que eu publiquei na Internet Sociedade. Porque essa pesquisa que eu fiz... O artigo que você se refere ao como ganhar uma eleição sem sair do sofá, né? Isso, sem sair de casa. Mas sofá é bom também. O que aconteceu ali, né? Ali eu fiz uma pesquisa qualitativa de observação nos grandes grupos públicos de WhatsApp pró-Bolsonaro, bem ali na época mesmo, setembro, outubro. O que aconteceu
o que que aconteceu ali? Todo mundo sabe que na época não se falava de gabinete do ódio, não tinha assim essa noção, mas estava muito claro para quem estava vendo o WhatsApp ali que tinha um esforço concertado ali, porque a quantidade de memes era, quando eu falo memes é em geral, não são só os memes propriamente dito, né? Vídeo, áudio, textinho, tudo isso que circulou no Zap. Era uma quantidade absolutamente massiva e uma resposta muito rápida a eventos que iam acontecendo. Né? Então, acontecia alguma coisa num dia, às vezes no mesmo dia você já tinha assim, uma inundação de conteúdo se referindo àquilo que tinha acontecido. Então, certamente, dava para ver ali por esses padrões que tinha algum tipo de centralização e depois isso foi sendo descrito por outros pesquisadores que analisaram mais a estrutura de rede do WhatsApp mesmo, porque tinha uma organização ali e que girava muito em torno desses grupos, desses grandes grupos, né, de 256 pessoas que operavam muito ali naquela época, né? Então, o que que eu identifiquei? O que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa qualitativa linguística, digamos assim, dos padrões discursivos desses memes, identifiquei 5 padrões principais que meio que esgotavam praticamente 100% do conteúdo que estava sendo circulado ali. E para isso eu usei muito a teoria do populismo do Laclau. Então, quais foram esses padrões? O que que essa memética trazia? Pelo menos um ou mais desses 5. Delimitando uma fronteira amigo-inimigo, aonde do lado, né, do amigo você tinha o Bolsonaro, com toda aquela simbologia, os significantes vazios que a gente fala, né, que é um termo que o Laclau usa também, da nação, da ordem, da segurança. Então, assim, esse sendo um núcleo mais vago, principal. E aí, como que esse núcleo discursivo se proliferava pela rede? Aí ele já ia adquirindo conteúdos mais particulares. Então, você tinha, e o conteúdo impulsionado ali, ele cobria uma ampla gama de possibilidades. Ele era para chegar para o máximo possível de perfis de eleitores que existiam. Então você tinha desde um conteúdo que colocava como inimigo o PT, propriamente dito, outra questão da corrupção, outra questão do politicamente correto, outra questão das ações afirmativas, outros intelectuais, o outro a imprensa, outros bandidos, né, os bandidos de rua, da criminalidade urbana. Então você tinha assim uma gama muito ampla de inimigos. Então, isso é que é um pouco a fractalização. A mesma Muito fronteira bem amigo-inimigo, segmentado, né? muito bem segmentada, exatamente. Mas aí você vê que não foi uma segmentação algorítmica, né? Claro que o WhatsApp estava no meio de uma ecologia que inclui Acho que pode ter algoritmos. vindo de uma YouTube, inspiração algorítmica, Letícia. Por exemplo, ao pode ver uma ser. determinada resposta de determinados grupos no Facebook, eu passo a direcionar isso, porque os grupos no WhatsApp também eram muito bem segmentados, né? Grupos de policiais militares, grupos com pessoas um pouco mais idosas, grupos de bairro, que tinha muito aquela coisa da violência. Então, acho que a partir dessa leitura algorítmica feita nas mídias que o permitem, pode ter havido um direcionamento para o WhatsApp, para os caminhoneiros, por exemplo, enfim, a gente poderia ficar aqui um tempão falando da segmentação que foi feita? Eu acho que sim, mas você vê que no Zap, boa parte dessa segmentação era espontânea, né? No sentido de que Uhum. um grupo de bairro, ele não foi criado pela campanha Bolsonaro, ele já existia. Mas o que a campanha fez de um modo bem eficaz e inteligente, no certo sentido, foi você ter conteúdo disponível para todas essas possibilidades, digamos assim, né? Então, o mesmo conteúdo, entre aspas, ele chegava para segmentos muito diferentes, às vezes até meio contraditórios entre si, né? Ah, então, isso, ou seja, essa segmentação ela não está no algoritmo, no caso do Zap, ela está no próprio conteúdo. Uma segmentação que está, né, implícita no próprio conteúdo que foi disparado, de modo que os usuários comuns fossem eles mesmos distribuindo, né, o conteúdo mais Eles apropriado para faziam essa cada. segmentação, né? Eles faziam essa segmentação, os usuários comuns. E aí você vê como que complica essa questão da espontaneidade, manipulação, quando você tem, né, uma característica desse tipo. E aí, o que que aconteceu depois da facada? Eu acho que foi uma potencialização disso aí de uma forma assim, que eu acho que nem eles esperavam. Porque na medida em que o que eu chamei do corpo digital do rei num outro artigo, né? Na medida em que você tirou o Bolsonaro da esfera pública, ele foi operado, ficou, né, não participou mais de debate, ele sumiu, essa rede de apoiadores basicamente tomou o lugar dele na campanha, e isso a gente via muito na época, um mito, né? O mito
né, tá à beira da morte, está lutando contra a vida, nós temos que salvar ele, nós temos que fazer a campanha por ele. Então, essa gramática populista, e eu vou falar agora dos outros 4 padrões, ela foi incorporada pelos usuários comuns. E tem uma outra discussão aí, talvez seja demais entrar nela hoje, mas que tem a ver com a própria arquitetura da internet, de como que o que é replicado, o que viraliza, o que é imitado, replicado nesse tipo de arquitetura, vai muito pelo subconsciente, digamos assim, o que o pessoal da indústria tech chama do cérebro reptiliano, né? Ou seja, é um tipo de conteúdo que ele é aprendido assim, quase subconscientemente, sabe? Ele é replicado Uhum. dessa forma, e eu acho que foi muito que aconteceu ali. O autor que eu uso, que é o Bateson, chama de deuteroaprendizado. Mas, enfim, aí tinha esse padrão da fronteira antagonista que se fractalizou, ou seja, cada usuário via essa fronteira de uma forma. Né? Para cada um, o inimigo era um pouco diferente, mas o que se repetia não era o conteúdo, o que se repetia era a fronteira amigo-inimigo. O segundo, isso é o Laclau, e o segundo que o Laclau articula com esse é a questão da cadeia de equivalência. Né? Ou seja, um conteúdo ali visando criar uma equivalência entre líder e povo, geralmente em torno de ideias de nação, Brasil, e aí que entrou a questão das cores, por exemplo, né, que atua muito nesse plano subconsciente também, é lei da associação mesmo, né, psicologia básica. Então você tinha sempre nos memes essa dicotomia entre o verde, amarelo e o vermelho. Vermelho, preto, cinza, que eram as cores associadas ao comunismo, tudo que era ameaça, tudo que girava ali em torno da imagem do inimigo, geralmente vinha acompanhado dessas cores. O terceiro tipo de padrão na memética era mobilizador, né? Então, conteúdos alarmistas e conspiratórios. Muito, muito mesmo. Assim, na época da campanha foi demais, era um dos que mais tinham. Geralmente o que ocupava esse lugar era o PT, venezuelização e tal, mas às vezes mudava. Por exemplo, teve uma época que foi bastante o Superior Tribunal Eleitoral, a questão das urnas eletrônicas, a ameaça da fraude, né? Isso ajuda a entender esses paradoxos, de tipo, bom, se o Bolsonaro estava tão na frente das pesquisas, por que ele vai questionar o próprio sistema eleitoral que vai dar a vitória para ele? Mas se a É gente bem olhar essa por esse mobilização da ângulo base, né? exato, da função que está sendo desempenhada ali, em termos dos efeitos performativos, não tinha a ver com isso, tinha a ver com manter a base mobilizada. Ainda mais num Sim. ambiente de mídia digital, que a economia da atenção é altamente competitiva, você tem que manter as pessoas ali, porque a qualquer momento aquela Tem que rede manter pode se a, despertar muito facilmente, né? Você pode sair do tem que grupo, manter a você crise pode dar um unfollow. constante, né? Exatamente, que é uma Tem sido muito característica também. interessante analisar esses movimentos do Hum. Bolsonaro. Por exemplo, pós-queda do Moro, ele vai lá e ataca o Maia. Pós-saída do Mandetta, ele vai lá e ataca o STF. Ele está sempre criando esses inimigos, ele está sempre requentando essa noção da crise, né, justamente para manter ali a base quente o tempo inteiro. Né? Aliás, eu acho que isso é um excelente aprendizado que a gente tem aí dentro para o campo progressista, né? De não parar de falar das ameaças, de não parar de falar dos inimigos, mas principalmente escolher bem essas ameaças e esses inimigos, porque o campo progressista também é ótimo para brigar entre ele mesmo, né? Brigar dentro Exatamente. de casa, assim, a gente é muito bom nisso, na verdade. A gente prefere, às vezes, rachar É. dentro do próprio campo do que olhar para o inimigo real, né? Que, bem, para quem se considera progressista, claramente esse reacionarismo que está tomando de assalto aí o país hoje precisa ser considerado inimigo, né? Uhum. Então, mas você vê, isso é interessante a dinâmica, e aí entra a coisa da seita também que você perguntou. Porque na época da campanha foi um movimento de expansão, né, para segmentos cada vez mais amplos desse eleitorado que Que passou a começou constituir o com os polo, né? militares, né? Isso, Passou por os uma população bandidos, aí. É, a questão da um criminalidade discurso urbana, muito né? E aí pronto foi, da segurança, e aí foi expandindo a partir daí, né? sim, para os lavajatistas, né? Para o antipetismo, que já existia antes do Que aí já Bolsonaro, né? foram fronteiras que foram sendo atraídas Incorporadas depois, né, ali. para dentro desse campo, né? Ele conseguiu se colocar ali como aquele líder. Você vê, antes da eleição, essa fronteira antagonística já estava colocada no antipetismo, né?
O antipetismo já Sim. existia, o movimento anticorrupção já existia, mas para o discurso populista funcionar, ele tem que ter uma pessoa. Não me pergunte por quê, mas isso é É muito universal. Você engraçado tem que notar os ter padrões, né? Você tem que ter um quê? Desculpa, te interromper. tem que ter uma pessoa, tem que ter um Eu acho indivíduo, que é ele muito. que vai ser a É, cereja do bolo, digamos assim, que vai conseguir o Trump articular, construir aquela equivalência. começa. O Trump, por exemplo, começa a campanha contra o Obama nos Estados Unidos. O primeiro ato de campanha, por assim dizer, do Trump é o questionamento de se o Obama ele é americano ou não. Foi uma super fake news plantada pelo Obama ali, que Uhum. foi super para frente depois. Eu acho muito interessante Sim. traçar esses padrões, né? Como aqui no Brasil a gente usa muito a questão da corrupção e nos Estados Unidos, por exemplo, se usa muito a questão da China, né? Uhum. Como essa grande. Ou o imigrante, por exemplo, que é super pega para compor essa nova direita na Europa, mas que aqui no Brasil está muito mais personificada essa guerra contra o comunismo, que lá nem é uma questão mais. Mas acho que super importante porque vem dessa leitura algorítmica mesmo, né? Porque só com muita habilidade de leitura de dados para você conseguir direcionar, para você saber aonde está a raiva, para você saber aonde estão essas emoções para serem exploradas, né? Que eu também eu acho que é outro campo aí que o progressismo precisa aprender. Só vou buscar aqui queria uma resposta tua, uma pergunta aqui da Milena. Ela pergunta até onde isso é um enquadramento discursivo populista ou uma estratégia de marketing. Aí eu vou te pedir para responder e depois eu dou uma complementada. É os dois. É os dois, porque é isso que eu falei, o discurso populista ele é performativo. Ele sempre foi, ele sempre visou produzir identidade, né, entre o candidato, entre a liderança, enfim, e essa base. É, na história, é mais recentemente que isso passou a ser inflexionado por estratégias de marketing, né? Sei lá, no Getúlio Vargas não foi tanto assim, lá nos anos 30, mas Uhum. cada vez mais tem sido assim. Então, são as duas coisas, claramente. As coisas se É muito retroalimentam, difícil parece, separar né? isso hoje. É, Você na certamente. verdade repara o que chega no povo, qual é aquele sentimento que está presente ali, para passar a explorar isso, criar as notícias, criar as fakes, né? Então realmente é muito. Porque me parece que justamente nada é criado. Me parece que é essa leitura da emoção, essa leitura do medo, e a partir daí uma atuação, né? Que eu acho que é esse seu ponto. Exatamente, a questão dos afetos que você tinha falado, né? Para o Laclau isso é central, porque você vê que é um tipo de leitura da política que é muito diferente da leitura liberal, de um Habermas, por exemplo, da esfera pública. Ah, a política nós vamos chegar aqui, sentar, debater, vamos, né? Mesmo sem entrar num consenso, a gente vai ver o que é melhor de ser feito, aquela coisa das instituições e tal. A política do tipo populista outra leitura da política. Assim, você não precisa de uma educação política no sentido estrito para poder estar agindo politicamente, segundo esse tipo de política. Porque esse tipo de política é o que, basicamente? Formação de grupo, formações de identidades. Né? Então, os liberais acham que isso nem é política, né? Isso aí é a irracionalidade, as emoções, isso tudo tem que estar fora da política. Mas eu acho que hoje é impossível ignorar isso mais, porque na medida em que essas mediações digitais trabalham também com isso, né? Isso está virando cada vez o normal da política, né? E o campo progressista, eu acho que não é que lida mal com isso. Por exemplo, o Lula era um político populista, foi, né? Muito eficaz, mas um tipo O de próprio populismo Obama mais. faz um uso de mídia muito bom na eleição dele, de mídia, de captação de dados, de posicionamento, enfim, do auge do marketing político ali, né? E parece que aí nesse circuito de 10, 15 anos a coisa dá uma virada pró essa nova direita, né? Sim, esse período Obama e tal, Lula é o que se chamava de neoliberalismo progressista, né? Que começa a ser rompido ali com a ascensão da alt-right. E eu acho que esse precursor da alt-right ele é muito importante, porque a alt-right nasce na internet, né? Ela nasce dessa política de transgressão dos fóruns anônimos. Estou até com um livro aqui por acaso, muito bom para entender, da Já ouvi Angela falar, Nagle, né?
Nunca li, Ele é mas fininho, já ouvi ó, falar vale a pena ler. bastante. É, Vou porque procurar ela foi ler. uma das primeiras que sacou que o quanto isso tudo tem a ver com a internet, né? É claro que depois foi se fundindo com outras, como aqui no Brasil também, né? Outras forças políticas ali, até chegar no Trump e no Partido Republicano. Mas eles eram, inclusive, uma força anti-establishment republicano. Como Sanders também era um anti-establishment no Partido Democrata, né? Uma figura como Alessandro Ocasio-Cortez, por exemplo. Ela tem muitas características desse tipo de eficácia do populismo digital, digamos assim, né? Tem essa característica de ser anti-establishment, a característica do carisma, que também é muito dessas mídias, porque assim, o que que viraliza, né, se você for pensar? O que que gera engajamento em mídia digital? Você nunca pode saber de antemão, é um universo muito performativo mesmo, né? Então, no caso do Bolsonaro, por exemplo, eu acho que teve muito a ver com duas coisas, acho que mais, mas duas principais. Um carisma ligado à espontaneidade, então essa coisa dele falar mesmo, eu falo mesmo, e isso é uma característica muito da internet também. O que gera engajamento e confiança é aquilo que é visto como autêntico, né? Ou seja, que não tem E eu nada acho por que não só trás. da internet, Letícia, se você me Uhum, permite acrescentar aqui, eu venho de uma origem mais periférica, venho do subúrbio do Rio, né? E isso, por exemplo, em locais periféricos é uma coisa muito valorizada, né? Essa coisa da autenticidade, do dizer o que pensa, não só faz muito parte de cultura local, do o papo reto, uhum, sabe? E eu acho que ele tem essa conversa que é popular, né? E daí uhum, então ele puxa muito desse modo de dialogar, que é um modo popular de uhum. dialogar, né? Que é o brigando, dizendo as Sim, verdades, falando o que pensa. Isso também exato. conversa muito. Eu lembro muito de uma palavra que ele usou quando pós a saída do Moro, que ele usou a palavra escrotizar, que é um termo que no subúrbio no Rio a gente usa demais. E foi É. uma parte do discurso que eu consegui até abrir um sorriso, que eu falei, cara, lembrei até da infância, Uhum, porque é isso, né? Ele usa muito esses elementos populares também, de linguagem, de postura, de uhum. vestimenta, de improviso, né? Isso. Aquela entrevista na prancha de surf, totalmente montada, É, mas é, montada para totalmente. ser O leite popular, o uso da condensado. bique, o leite condensado no pão, são muitos elementos que conversam com a população e que, mais uma vez, o Uhum. campo progressista absolutamente desaprendeu a fazer, né? Você pega mesmo nomes que É. estão sendo bem desenvolvidos, tipo, sei lá, o do Dino, não tem muito elemento popular ali, apesar de ter uma boa gestão, por exemplo. Sim, eu acho que no Brasil ainda não, mas você pegar a AOC, né, Alessandra é bem isso. Talvez Lembro seja o dos melhor vídeos dela, exemplo do mundo hoje. mais do que o Sanders, porque da onde vem a autenticidade Sim, do Sanders? Era muito daquilo dele falar a mesma coisa há 30 anos. Então ele não está querendo sim. enganar, E ele que é no caso dela é autêntico, mais né? fácil também, porque é um Sim, caso legislativo e não executivo, né? É muito mais fácil tem isso nichar também. quando você está ali no legislativo. É, A exatamente. O missão do executivo Sanders é você um tem pouco que mais complicada também. muito, você tem que jogar uma rede muito ampla, né? E essa segmentação tem que Sim. funcionar para muitos segmentos diferentes, né? É verdade. No, E um tem outro uma questão ponto, aqui só do para não. Leonor. Ah, desculpa. Diga. Fala aí, Não, o depois eu volto segundo com a ponto questão. que eu ia falar que é essa questão da autenticidade e a linguagem popular, ela tem a ver com a arquitetura da internet também. Porque essas plataformas, o modelo de negócios dela é totalmente fundado em conteúdo gerado pelo usuário, elas não produzem conteúdo, né? Então, é como se isso que você falou, que é do popular, as mídias sociais permitissem isso virar a norma, de certa forma, ou a Sim. base para engajamento e viralização. E a outra coisa é a questão da lacração. Bom, não sei se tem um termo melhor para isso, mas isso é muito Mas acho que todo mundo entende esse termo. a eficácia da nova da alt-right, com certeza, o livro da Nagel fala muito sobre isso. A nova direita bolsonarista copia muito os padrões de atuação da alt-right, muito mesmo. Por isso que eu não sei se é algo tão inteligente planejado. Eu acho que eles simplesmente copiaram e funcionou, sabe? Porque é muito parecido mesmo. E isso Parece que também gera copiou o engajamento, o método, né? combate. Eu acho que foi um método que foi incorporado meio instintivamente, quase, Tem talvez, né? um, Pela cópia tem um mesmo, pela livro imitação. Tem um livro de um sociólogo, de um cientista político italiano, chamado Os Engenheiros do Caos,
sei se você já teve acesso a Sim. ele, se gosta. Uhum. E ele mostra justamente como é que esse método se repetiu na Hungria, nos Estados Unidos, no Brasil, e ele, por ser italiano, e ele mostra isso sendo construído lá na Itália, desde 2002 como 5 estrelas. Né? É E é muito verdade. Foi um interessante, dos porque primeiros. que inclusive eu até gosto de algumas críticas que até tentam limitar essa coisa de dizer nova direita, porque inclusive na Itália, isso também aconteceu nos Estados Unidos, menos aqui no Brasil. Um pouco menos aqui no Brasil. Mas o movimento dos 5 estrelas trouxe muita gente que era da esquerda italiana. Nos Estados Unidos, o Trump também vence em locais onde tinha uma prevalência da esquerda e consegue virar eleitores que até então estavam ali naquele campo mais indeciso e passam a votar nele. Então, eu acho que é mais essa coisa da indignação, né? De entender essas emoções e de atuar a partir delas, né? Uhum. Aí é que tá, porque tem a estratégia, mas tem o contexto, né? As duas coisas junto. Uma estratégia Sim. foi bem sucedida hoje, não seria num outro momento, num outro lugar, né? O próprio Bolsonaro. Então, a leitura de contexto também é muito importante, né? Agora, isso tudo sem ficar uma coisa totalmente ligada a fazer o que, né? O campo progressista vai fazer o que vai ser eficaz em determinado momento. Não, é uma mistura de autenticidade, digamos assim, de políticas e de propósitos e de agendas com uma leitura mais inteligente do contexto para ter estratégias mais inteligentes, né? Eu não acho que o campo progressista pode fazer tudo o que a nova direita fez. Eles fizeram coisas que, sinceramente, se a esquerda começar a fazer, eu deixo de ser esquerda, porque, né? Mas abriu Mas mão de umas ainda pautas assim, muito importantes também, né? Abriu mão da pauta de segurança pública, abriu mão da pauta de corrupção, abriu mão da pauta do nacionalismo, da pauta de família, abriu mão de todo esse campo que são questões que estão muito presentes aí e não fez esse trabalho de ressignificação, de apresentar uma proposta que atenda os anseios da população nesse sentido, né? Eu sempre lembro muito daquele discurso do MV Bill, de como a esquerda efetivamente se afastou do povo, né? sim, Mano Brown, né? Perdão, Mano Foi Brown, Mano Brown. confundi aqui. Exatamente. Mas eu acho que, por um lado, mostra que tem um campo ainda a ser explorado pela esquerda, né? Ou Sim, pelo sim. campo progressista, eu acho que tem. Mas tem que ter mais inteligência, uma leitura melhor de contexto e experimentações. Porque é isso, você tem que experimentar, né? A esquerda não vai imitar o que a nova direita fez, o que a alt-right faz. Tem coisas ali que beiram a ilegalidade, inclusive a falta de ética, né? É um jogo meio Uhum. baixo, assim, eu acho. Então, se a gente não vai por aí, né, vamos experimentar com outras, aprender algumas coisas com a experiência deles, mas, mas não copiar, simplesmente, né? É E engraçado outra como, por coisa. exemplo, a direita usa muito bem essa coisa do Brasil virar a Venezuela, mas a esquerda usa muito mal essa coisa do Brasil virar uma Hungria. Por exemplo. Uhum, poderia estar usando mais. Eu acho que poderia estar. Não sei. Vocês querem começar a falar sobre coisas mais concretas de. Vou só passar por uma questão aqui. Ah, O Leonor comentou que está muito impressionado com a continuidade das teorias conspiratórias, da negação da crise do sistema de saúde, fomentada em grupos de WhatsApp. Tem toda aquela questão do viés de confirmação, do pensamento de grupo. Algo que você queira comentar nesse sentido das coisas que você vê nos teus estudos, de por que essas coisas se mantêm mesmo frente a fatos concretos e reais? isso dá muito pano para manga, assim, porque essa área da pós-verdade é uma área que eu tenho trabalhado bastante. Para mim, isso tem a ver com uma desorganização do sistema informacional, do sistema de mídia, que é algo que aí a gente seria já trabalhar com regulação de plataforma. Porque você tem uma desorganização, um aumento muito grande da entropia, da desordem mesmo informacional, um ambiente onde qualquer coisa pode ser verdade ou não. Isso já há muito tempo, né? Então, na medida em que o que eu chamo de sistema de peritos, né, que são essas instituições autorizadas, a ciência, a universidade, a academia, o próprio sistema político representativo, o judiciário, eles passam por um descrédito cada vez maior,
você começa a ganhar corpo, essas outras formas de entender causalidade, de entender verdade. Uma delas é a teoria da conspiração, e aí tem a questão dos algoritmos também, enfim, que é uma questão à parte, principalmente no YouTube. A questão da experiência imediata dos vídeos, isso eu vejo muito assim nas redes da direita e mesmo da esquerda. As pessoas acreditam naquilo que elas veem, porque os intermediários estão colocados em xeque. Né? No caso da pandemia, muito isso. No caso dos incêndios da Amazônia, o mesmo padrão sempre voltando. E outra uma terceira que eu também trabalho, é a questão da fronteira amigo-inimigo. Porque você vai confiar, na medida em que você tem essa fronteira estabelecida, o que está dentro do seu grupo, você acredita. O que está fora, você já não acredita. Então, você avalia a informação por quem emite, e não pelo seu conteúdo. Isso tudo tem Sim. a ver com... Que é Isso outra é muito questão que a importante para a gente política, precisa. claro. Exatamente, era esse ponto que eu ia trazer. Enquanto a gente não aprender a mobilizar a gente para que essas pessoas mobilizadas consigam, a partir dessa rede mais orgânica, trazer quem está próximo delas, né, a gente não vai avançar nisso. A gente teve uma experiência numa campanha em 2018 no Rio, que a gente conseguiu fazer, por exemplo, o voto do PSOL, que é um voto que é muito concentrado na Zona Sul, o mapa de calor, o mapa de voto do PSOL está muito ali em classe socioeconômica mais alta, a campanha da Thaís, e a gente conseguiu a maioria dos votos dela, Zona Norte e Zona Oeste, porque a gente cresceu a partir de lideranças da região, de uma relação ali mais orgânica com mães, com igreja, com o movimento negro não organizado, com doulas, enfim. E a partir dessa segmentação a gente teve ação junto às igrejas e a gente trouxe votos para dentro dessa campanha que até então eram votos que poderiam muito bem ter ido para o setor conservador e que foi nesse par a par, né? Nesse peer-to-peer, que reforça justamente essa questão que você traz. A gente tem muita confiança em quem está ali próximo. Então, se a pessoa mandou, aquilo é mais confiável. Então, enquanto a gente não aprender a cultivar uma rede que vai replicar as nossas informações, a gente não vai conseguir avançar. Exato, e aí entra a questão da organização, né? Porque a campanha Bolsonaro foi muito bem organizada, assim, né? As análises de topologia de rede mostram cada vez mais isso, né? O problema é isso que você falou também. Eu acho que começar a sair cada vez mais das bolhas digitais também, né? Ou estar trabalhando nos dois níveis simultaneamente. Eu acho que com certeza assim, a grande maioria da população brasileira, que não é engajada politicamente, pode ir para um lado ou para o outro facilmente, dependendo do discurso que chega até elas e através de quem chega, né? Aí eu acho que o seu ponto realmente é central, e tudo que eu tenho conversado com outras pessoas também vai no mesmo sentido, na medida em que as pessoas acreditam no que elas veem, né, na experiência imediata, nas pessoas que elas conhecem. Né, o Bolsonaro ganhou muito com isso, né? A mensagem dele não era levada por ele, era levada por pessoas comuns, lá no seu WhatsApp, seus parentes, seus vizinhos. Então é exatamente esse canal que tem que ser pensado e estratégias para acessar isso, mas que não seja exatamente o que eles fizeram, porque o que eles fizeram, acho que tem uma dose de mas saber fazer leitura, né? Por exemplo, acho que tem uma oportunidade no ambiente hoje, que é o nível de rejeição ao Bolsonaro, mais importante do que o nível de aprovação dele, mas o nível de rejeição está muito alto, né? Tá mais de 50%. O que quer dizer que tem mais de 50% que é contra ele. O que quer dizer que tem mais de 50% da população que a gente poderia estar atraindo para o campo que é contra ele, que coloca ele como o inimigo. Né? A gente teve uma experiência muito interessante agora no interior de São Paulo, num município que teve mais de 80% dos votos do Bolsonaro no segundo turno, e a gente está se posicionando com uma candidatura ali pró-isolamento, pró-ciência, e os resultados estão sendo fantásticos. Porque às vezes assusta o fato de que eles fazem muito barulho, né? Fazem lá os memes, só que a gente também precisa aprender a organizar essa rejeição, que começa hoje pelo campo científico e pelas mulheres, principalmente. Né? As mulheres são uma grande oportunidade porque está nelas boa parte da resistência aí ao bolsonarismo. Né? E aí tem mais uma pergunta aqui. Se a gente acha que a conexão com o ideário neoliberal e com a teologia da prosperidade
se essa conexão que já vinha há algum tempo ajudou a capturar pessoas. Eu considero que sim, de fato, foram dois elementos, assim como a corrupção, assim como o nacionalismo, assim como o inimigo venezuelano, né, que de fato está conseguindo aqui ter um avanço. E aí, Letícia, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Você passou um pouco rápido falando sobre o trabalho do Luciano Ayan e do que ele fala sobre o comportamento de seita. Fala um pouquinho disso pra gente, sobre como é que funciona isso, que características são essas, o que a gente tem para aprender com isso? Pois ele tem a série de vídeos ali no YouTube que ele é bem detalhista assim sobre as analogias que ele foi fazendo entre ele pega mais o grupo que ele chama de bolsolavista, né? Que é esse núcleo duro mesmo do Bolsonaro, das pessoas que estão em torno dele ali, que tem esse discurso populista, inclusive mais fechadinho, né? O modo como eu vejo isso é, assim, na época da campanha, essa mecânica populista mais próxima da do local, ela permitiu expandir essa base. Na medida em que ele virou governo, o que está acontecendo, na verdade, é uma redução de base. Porque o que a dinâmica de seita faz? Ela alinha o grupo com o líder cada vez mais. Então, as pessoas, os grupos que estavam ali na camada mais externa do bolsonarismo antes, os lavajatistas, o MBL, né, eles foram sendo depurados ao longo, parte dos militares, foram sendo depurados na medida em que o líder populista virou governo. Né? Então, você está na situação paradoxal ali, onde um líder que foi eleito com um discurso de ruptura do establishment virou establishment. Só que ao invés de compor, como o Lula fez, por exemplo, para governar, ele continuou com a mesma mecânica. E aí isso começa a botar a fronteira amigo-inimigo mais para dentro da direita ou da nova direita, e aceita nesse sentido. A mecânica de seita, eles foram né, depurando o grupo. E foi saindo gente. Então, eles têm um método, enfim, o padrão lá que é linchar e quem fica alinhado. Sei lá, Regina Duarte, Carla Zambelli, né? Mas boa parte de quem era do bolsonarismo antes e não aceitou se enquadrar, saiu. Que foi um monte de gente, de Joyce Hasselman a Sérgio Moro. Então, a questão da dinâmica de seita não é algo que eu tomaria como inspiração para uma política progressista. Seja porque é meio bizarro, sinceramente, e eu acho que tem a ver com o Olavo de Carvalho. Ele foi de seita durante anos ou décadas, não sei, né, o histórico dele, quem conhece, enfim. Seja porque eu acho contraproducente, porque isso está sendo contraproducente para o Bolsonaro hoje. Eu acho que você vai diminuindo a base, você vai apodrecendo a base, como você o vira Ayan refém, diz, né? Me parece. Porque se você está dentro, o que sobrou ali, né, Weintraub, Traub, Damares, Ernesto Araújo, né, é quem está totalmente alinhado com o presidente e quem aceita correr mais riscos, inclusive, de uma radicalização cada vez maior. E a gente vê isso nos grupos também. Os grupos estão muito radicalizados, os grupos do Zap e tal, né? Então você tem, na verdade, uma redução de base. Então eu acho que isso é uma dinâmica que foi ali própria do Bolsonaro, especificamente, pelo motivo que seja, mas que eu acho que é contraproducente, seja para ganhar a eleição, porque na verdade na época da eleição mesmo eu acho que essa mecânica de seita não estava dominando, o que estava dominando era a dinâmica de expansão de base, a dinâmica populista de expansão de base. Na medida em que virou governo, essa mecânica de seita entrou e, na verdade, está levando a uma redução de base, né? Mas eu acho super interessante, mas não é algo intelectualmente, mas não é algo que eu adotaria. Mas não tem alguma coisa para a gente aprender com isso? Assim, por exemplo, qual sentido você acha? Eu acho que eles criam bem locais de segurança para eles discutirem a estratégia deles, tanto que quando a gente vê a coisa já aconteceu, já rolou, por exemplo, eu acho que isso é um ponto de atenção para a gente. Eu acho que eles mobilizam bem essa questão da emoção dos fãs. Eles sabem... a gente trabalha muito com o pirâmide ou filtro de captação de dados, né? Que você começa ali com o interessado,
e aí entre os interessados você vê alguém que gostou muito da sua ideia. Entre esses que gostaram muito da sua ideia, você vê um grupo menor que começa a te ajudar, e um grupo ainda menor lá na frente daqueles que serão os grandes embaixadores da tua ideia. Então, eu acho que assim, essa identificação dos membros mais ativos, né, para valorização, eu acho que são coisas que a gente pode sim olhar para aí, não como seita, né, mas entender que isso faz parte do comportamento humano de uma certa forma, né, do comportamento de grupo, de que as pessoas querem se destacar, querem ser valorizadas. Acho que tem algumas coisas aí que a gente consegue olhar, óbvio, tirando a bizarrice e a ilegalidade, e aqui a gente não vai defender isso nunca, mas eu acho que tem elementos da emoção humana que eles estão entendendo bem. O que me parece até estranho, porque se a gente for pegar o campo da psicologia, ele deveria ser até um campo onde a gente está mais presente do que a direita. E me parece que eles estão usando isso melhor, né? Psicologia de massa, né? Não, eu acho que você está certo, porque eu acho que a coisa fica meio patológica ali. Não é questão da organização em si, da lealdade ao grupo em si. É quando o líder assume, o líder passa tudo a girar em torno dele, né? E ele passa a gerenciar as fronteiras do grupo através de abusos, de linchamentos, né? Eu acho que evitando isso, que esse é o aspecto patológico da coisa. Essa questão da organização do grupo, dos níveis de pertencimento e de compromisso, eu acho que é super importante, né? Isso é da política, eu acho que você não pode deixar cair num culto ao líder, né? O PT construiu isso muito bem durante muitos anos, né? Exato, sim, sim. Não de seita, tem que ter um mas centro, essa né? questão da mobilização, da formação do líder, enfim, de todo o movimento que a gente sabe que o PT criou no país durante todas essas últimas décadas, né? Sim, mas o próprio Luciano Ayan, ele diferencia o PT disso, né? Ele diz a dinâmica do PT não é uma dinâmica de seita, porque eles têm base social. Eles têm uma organização antiga. Mas a direita também tem uma base social, né? Que até vou só fazer uma provocação para você em relação a essa fala aqui do George, que ele fala que a gente tem que dialogar com as pessoas religiosas. Eu vou até querer comentar um pouquinho isso. Mas a base social da direita, me parece, é justamente a base das igrejas, né? Que nesse momento de afastamento da própria gestão pública, do governo, que deixou de chegar na periferia, passou a ser atendida por milícia e igreja. Se você se você está numa situação ruim na sua vida, se você precisa de emprego, se você precisa de acolhimento, quem dá isso hoje não é o governo, é a igreja na periferia, na ponta, né? Essa base a gente perdeu para a direita, por exemplo. Porque isso é do neoliberalismo, né? Isso tudo que você está falando, o Estado vai se retirando, outras forças vão entrando. Vão entrando, então, as igrejas, não tem vácuo. Milícia, né? Família. Não é à toa que o Bolsonaro falou que quem tem que cuidar dos doentes é a família, quem tem que cuidar dos idosos, né? As comunidades terapêuticas. Tudo isso, o vácuo não fica vazio, né? O Estado vai saindo, outras forças vão entrando, e elas tendem a se alinhar naturalmente com a direita, né? Ou com essa nova direita, que é a direita liberal. Essa ênfase na família, né? Tem muita literatura que discute isso. Porque é a família que está segurando a bronca da vulnerabilidade das pessoas que o Estado não segura mais. E quando você fala família, porque é um valor humano importante, né? Sim. Sim, e as mulheres voltando para o lugar delas de cuidadoras de sempre. Agora, é claro que a esquerda pode ter uma visão sobre isso que não seja opressora para as mulheres, né? Valorizar esse papel de cuidadoras dela pela importância que isso tem, né? Não para ficar segurando bronca de... É muito legal. Eu tenho cliente no interior do Goiás, clientes mulheres no interior de Goiás, interior do Pará, e, por exemplo, nesses lugares, a gente, ao invés de usar a palavra feminismo, isso acontece também com um cliente aqui do interior de São Paulo, a gente aborda, por exemplo, a questão de violência doméstica, que é o ponto mais convergente a se entrar, o ponto menos agressivo, mesmo para mulheres conservadoras, porque elas também sofrem essa violência doméstica, e a partir daí a gente consegue criar uma conexão, né? Sim. Isso tem sido muito interessante então, assim, abordar questões que são importantes para a gente, mas também tendo estratégia, entendendo o comportamento do público para conseguir ampliar o mapa de voto, porque a gente precisa avançar nesse público de centro, né?
Sim, eu acho que o campo progressista, a esquerda, enfim, precisa de uma linguagem que seja outra, diferente dessa linguagem da política de identidade. Porque, assim, o próprio livro da Nagel aqui fala muito sobre isso. Um dos problemas da esquerda ali na época do neoliberalismo progressista, no caso dos Estados Unidos, eu acho que vale para o Brasil um pouco também, é ter sido capturada por essa lógica da identidade, onde você descola questões de identidade de questões que a gente chama de redistribuição na academia, né? Ou uma lógica mais econômica, digamos assim. Então você vai perdendo essas outras mulheres, por exemplo, que não se reconhecem na categoria do feminismo. Você vai perdendo os afro-brasileiros que não se reconhecem nessa gramática do movimento negro. E foi justamente essas pessoas que o Bolsonaro capturou, né? Colocando políticas de O Jorge fala um identidade. pouco disso, assim. A esquerda Ah, ficou muito intelectualizada e muito identitária. Será que não falta tratar dos problemas das pessoas comuns? Abordar a violência, abordar a religião de uma forma disposta a ouvir? O que você acha dessa provocação aí do Jorge? não, eu acho que com certeza, mas assim, não abandonando o feminismo, não abandonando as pautas, né, da questão do racismo, mas elas têm que ser reintegradas a questões econômicas, por exemplo. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, isso já é reconhecido e já tem um monte de gente boa, intelectual e ativista trabalhando já de modo que a gente chama de bivalente, né? Ou seja, não separando costumes e economia, né? Ou identidade e redistribuição, mas sendo propriamente bivalente. Num artigo que eu publiquei na revista de antropologia, eu falo, uma das forças do modo de mobilização bolsonarista é que ele foi bivalente, ele é conservador e neoliberal. Ele atravessa todo esse espectro e coloca a esquerda nesse lugar só da política de identidade e é ali que ele ataca. Ou seja, tem todo um campo de política progressista, não só no campo econômico, mas que une as pautas econômicas com as pautas de identidade, que poderiam estar sendo tratadas de modo bivalente, que não está sendo. Mas é porque é algo novo, é algo que está sendo pensado ainda, que está sendo, mas assim, que esse é o caminho da esquerda, eu não tenho dúvida nenhuma. É porque isso é diferente do marxismo clássico, né? Sempre teve essa relação tensa, né, na esquerda entre o marxismo, que cuida da economia, e as políticas de identidade, que cuidam de gênero, raça, né, orientação sexual. Então, foi uma coisa muito separada, né? E foi aí que a alt-right pegou também, para detonar a esquerda de modo muito eficaz, porque esse discurso da esquerda não estava mais ressoando para a realidade de boa parte da população, seja nos Estados Unidos, seja aqui. Então, a reconstrução desse vínculo de pautas econômicas e outras pautas de costumes, por exemplo, ele tem que ser refeito. E já tem muitos subsídios bons aí de gente que está pensando que aqui no Brasil eu vejo essa discussão muito incipiente ainda, a questão das igrejas, da religião, uma teologia dentro das igrejas que possa fazer frente a a uma Malafaia da vida, né? Tem muita gente evangélica que não cola com esse discurso antagonístico dele e que as grandes igrejas também tem gente que já está evitando, né? Ouço, enfim, eu não estudo isso, mas ouço pessoas, né, que entendem mais do assunto falarem, né? Para essa forma mais comunitária de viver religiosidade e tal. E a esquerda está aí metendo pau em evangélico como se fosse uma categoria só, né? E nisso se afastando, Não, obviamente. sem dúvida, esse é um campo que a gente precisa dialogar melhor, entender as dores, né? Os vulneráveis, tem algumas provocações do George aqui, que eu vou tentar dar uma resumida, mas também esse povo que é Uber, por exemplo, o cara estava desempregado, passa a ganhar 2, 3 mil reais e a gente começa a criticar o modo de vida que ele está levando, da maneira que ele está levando a comida para casa, sabe? Então, assim, ao invés da gente falar para esse cara, olha, que legal que você está ganhando 2, 3 mil reais, mas você precisa entender que você é trabalhador e não empresário por causa disso, disso e disso. Não, a gente afasta esse cara, chama ele de burro e diz que não, que ele não é empresário, que ele está sendo enganado, se botando mais uma vez nessa posição de superioridade moral, né? Exatamente. Isso é uma dificuldade muito grande que essa esquerda mais radical, principalmente, né? Tem no momento. Letícia, a gente está se aproximando do fim, a gente deve ter mais uns 3 minutinhos. Você quer fazer aí, usa esses momentos finais para fazer suas contribuições finais. Vou pedir para quem quiser entrar aí no site da Basilab, conhecer um pouco melhor a gente. A gente tem mandado uma Zapletter
com as principais notícias pro campo progressista diariamente. Então é só se cadastrar, eu coloquei o número aqui, vou colocar novamente, quem quiser manda um zap aqui pra gente. E então, Letícia, faz aí tuas considerações finais pra gente ir finalizando, por favor. Tá. Eu quero agradecer, eu acho que, nossa, tem muita conversa ainda que dava para ter tido, passou rápido. Né? Eu Muito, ia né? colocar a questão da responsabilização, que é algo que a esquerda tem que trabalhar melhor também. Porque você vê, a direita neoliberal está conseguindo jogar todos os efeitos, né, perversos dessa neoliberalização em cima da esquerda, em cima do Estado, em cima do. Né, eu acho que a esquerda hoje ela tem que começar a trabalhar desse modo bivalente, assim, urgente, de maneiras novas, não apenas replicando o discurso mais antigo, digamos assim, né? O contexto mudou radicalmente, a gente tem que entender isso, ter uma gramática melhor e trabalhar ela melhor com essas mídias que a gente tem e furando essas bolhas, né? Eu acho que é isso. E principalmente a gente tem visto muito resultado trabalhando aquilo que está quente, né? Mas muitas vezes também, só para essa finalização, assim, a gente fica refém, né? Por exemplo, naquele discurso pós a saída do Moro, muita gente deu mais atenção ao filho 04 lá, que tinha pego metade do condomínio, do que as questões em si. Então a gente, muitas vezes, do campo progressista, ajuda o Bolsonaro a tirar a atenção das críticas reais, da PF, da relação miliciana, da questão econômica, da falta de gestão na saúde, do quanto o Brasil é um país sem projeto hoje. Né? E para ficar falando, para ficar fazendo piada do filho 04 lá. Ou para falar que ele não sabe falar direito, né? Enfim. A gente realmente tem alguma dificuldade ainda de entender isso, e a direita já entendeu isso tão bem, né? Sim, eles jogam as iscas e a gente vai pegando, sem pensar às vezes, meio automático. Muitas vezes sem pensar. Muitas vezes sem pensar. A gente deveria realmente estar trabalhando nessa construção de redes, de elemento, de algoritmo, né? Para fazer um trabalho mais inteligente, me parece. Sim, isso tem que virar o novo senso comum da esquerda, né? Tem muito para ser trabalhado, mas vamos ver se essa eleição, né, Paulo, esse ano permite estar avançando aí em algumas dessas coisas, né? Dessas estratégias, A gente experimentando, está né, novas tentando, né? formas. Ó, já recebi o aviso aqui que em 20 segundos vai finalizar. Tá. Então, Letícia, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Acompanhem a gente aqui no Instagram. Enfim, vamos lá, vamos trabalhar para fazer o campo evoluir. Letícia, obrigado de coração aí. Tenham um bom